som? Aleluia, a glória a Deus. Fique de pé, irmão, mais um pouco. Aleluia. Como diz nossa irmã Maele, eu gosto do fuá. Amém? Louvor, me ajude mais um pouco. Sabe, irmãos, você está num lugar, em um ambiente onde o sobrenatural, onde milagres podem acontecer, onde as manifestações do Espírito, ela está livre para acontecer. Sabe, querido, Deus, quando Ele criou o mundo, Ele falou. Deus, como Todo-Poderoso, Ele podia simplesmente dar um estralo com os dedos e fazer as coisas acontecerem. Mas Ele quis nos dar um exemplo, falando. No primeiro dia Ele disse haja, no segundo dia Ele disse haja, no terceiro dia Ele disse haja, no sexto dia Ele disse haja. Deus falou e as coisas aconteceram. Se você quer ver algo acontecendo na sua vida, você precisa abrir a sua boca e falar. Você precisa dar um passo de fé. Um passo de fé. Um passo de fé. Dê um passo de fé. Oh, aleluia. Creia com o seu coração e fale com a sua boca. Creia com o seu coração e fale com a sua boca. Sabe, irmãos, eu tive um pastor, ele começou a igreja há 40 anos atrás. Eu era de outra denominação. E ele começou essa igreja em 50 metros quadrados. As pessoas que frequentavam a igreja eram apenas ele, a esposa e os 2 filhos. Ele disse que todos os dias, irmãos, ele chegava na igreja durante o culto e ele dava a paz do Senhor a cada igreja. Não existia ninguém na igreja fora eles. Mas pela fé, ele chamava aquelas pessoas. Pela fé, ele chamava aquelas pessoas. Eu quero que você olhe para trás. Você está vendo algumas cadeiras vazias ainda? Eu queria que você olhasse para essas cadeiras e você visse sua família. E fosse até ela, fosse até aquelas cadeiras e desse a paz do Senhor às suas famílias. Saia do seu lugar e dê um passo de fé. Veja a sua família naquela cadeira. Veja o seu esposo naquela cadeira. Veja o seu filho naquela cadeira. Oh, aleluia! Veja a sua família, veja a sua mãe, veja o seu pai. Aleluia! Aleluia! Se eu fosse você, eu recebia com força essa palavra. Eu recebia com alegria. Porque uma palavra vinda do Senhor, ela pode mudar a sua vida. Ela pode mudar o seu ministério, irmão. Aleluia! Não há nada impossível, não há nada caro que a fé não possa trazer para você. Não há nada impossível que a fé não possa trazer até você. Não há nada impossível que a fé não possa realizar na sua vida. Aleluia! 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 Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e fazer assim para ela. Ihu! Aleluia! Aleluia! Olha para ela de novo. Ihu! Aleluia! Você pode sentar. Louvor, muito obrigado. Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia! Deus é bom. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por esta noite. Te rendo graças, Senhor, por a palavra que será ministrada, Pai. Te rendo graças, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Oh, Pai, muito obrigado por corações disponíveis, por uma terra fértil, Senhor, onde a Tua palavra chegará, onde a Tua palavra será semeada, Pai, e a vida dos meus irmãos não serão mais as mesmas, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos no mover do Teu Espírito. Nós cremos numa noite sobrenatural, Pai. Nós cremos numa unção disponível neste lugar, quebrando o jugo, Senhor, despedaçando o jugo, corrente, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Aleluia. Para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Meu nome é Jefferson. Eu sou esposo dessa loira, quase loira, que não está mais loira. Fica em pé, meu amor. Essa é a minha esposa. Essa é a voz que eu escuto e levo a sério, irmão. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11. Neste capítulo, irmãos, se você
depois em casa com mais tempo, ou agora se você quiser, se você observar, existem duas palavras que são repetidas por 15 vezes nesse capítulo. A tua Bíblia diz, pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, pela fé, esses homens alcançaram testemunho diante de Deus. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé eles alcançaram testemunho diante de Deus. E sabe, irmãos, é lícito nós levantarmos nossas mãos e adorarmos ao Senhor? Sim, é lícito. Mas não foi por levantar as mãos e adorar o Senhor que esses homens agradaram a Deus. Não foi por eles estarem cantando com uma vida de louvor que a sua Bíblia diz que eles agradaram a Deus. Não foi por eles estarem batendo palmas que a sua Bíblia diz que eles agradaram a Deus. A sua Bíblia diz, no versículo 6, você pode acompanhar comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Não foi um levantar de mãos, não foi uma vida de louvor, não foi um bater de palmas, foi uma vida de fé que agradou a Deus. Uma vida de fé, pela fé esses homens agradaram a Deus. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, é uma coisa de fé. É uma coisa de fé. Não é uma coisa de igreja, não foi a igreja que inventou. Não é através da igreja que você agrada a Deus. Não é através das pessoas que você agrada a Deus. Não é através do dinheiro que você vai agradar a Deus. Ou de um jogo que você vai apostar algo, e você vai ter expectativas naquele jogo que você vai ganhar e você vai agradar a Deus. Não, a sua Bíblia diz que é pela fé que nós agradamos a Deus. Pela fé, pela fé. Fé é o princípio mais básico da vida cristã. Precisamos compreender isso, porque é pela fé que nós entramos no reino de Deus. É pela fé que nós alcançamos as bênçãos espirituais. Uma vez um pastor amigo nosso, ele disse, olha Jefferson, o reino espiritual, o reino do Senhor, o reino de Deus, é como se lá tivesse uma despensa. E lá nessa despensa tivesse partilheiras. E nessa partilheira está tudo lá disponível que o Senhor já disponibilizou para nós. Tudo que o Senhor já disponibilizou para mim e para você está nessa partilheira. E você, com o braço da fé, com o espírito da fé, você alcança essas coisas e traz para o reino natural. Você traz para a sua vida. Você crê, você chama a existência e você traz. Você crê e com o braço da fé, com o espírito da fé, você traz até você. Tudo na nossa vida, irmãos, é pela fé. Pela fé na palavra de Deus. Pela fé, pela fé. Aleluia. No Rema, nós temos uma matéria chamada doutrinas básicas, que são as doutrinas básicas elementares de Cristo. E dentre essas doutrinas, existe a doutrina chamada fé em Deus. Depois você pode conferir Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, fala sobre as doutrinas de Cristo. Dentre elas está fé em Deus. Amém? Ou seja, fé, amados, é um princípio elementar, é um princípio básico para a vida de um crente. Se você quer viver uma vida abençoada, se você quer viver uma vida provando das bênçãos de Deus na sua vida, você precisa viver uma vida de fé. Amém? Eu já cheguei a construir 5 casas. A primeira casa que eu construí, eu não tinha experiência, eu queria economizar um pouco, porque o dinheiro era um pouquinho curto. Não acompanhei muito bem a obra e o pedreiro fez do jeito que ele quis, eu não acompanhei, não fui responsável bastante para estar ali acompanhando aquela obra, e eu construí a minha primeira casa. O que acontece? Quando passou um certo tempo, aquela casa, ela começou a rachar, ela começou a afundar o piso. O que eu quero te dizer com isso? Que se você não tiver com esse princípio básico alicerçado dentro de você, firmado dentro de você, quando vierem as situações, as circunstâncias se levantar na sua vida, você vai fraquejar, você não vai resistir, você vai cair. Você está me entendendo? Na segunda, na terceira casa, quando eu construí, eu já fui mais inteligente, eu já fui mais responsável. Então eu reforcei as estruturas. Graças a Deus estou construindo a 5ª casa aqui em Araripina. E nessa casa, irmãos, eu coloquei tanto ferro que eu estou até com medo dela rachar por causa de tanto ferro. Mas deixa eu te dizer, da mesma forma é com a palavra.
Você precisa se firmar na palavra, você precisa dedicar tempo à palavra, você precisa se esmerar na palavra. Por quê? Porque quando as tempestades vierem, quando as circunstâncias se levantarem, você vai estar firme na palavra. E nada vai te abalar, irmãos. É a palavra do Senhor que te dá firmeza. É a palavra do Senhor que te dá sustentação. Amém? Aleluia. Uma estrutura firme, uma estrutura sólida. Sem fé, irmãos, a sua Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Esse é um princípio, essa é uma doutrina, fé em Deus. Não é apenas uma concordância verbal. Você crê, você diz, eu concordo, mas você não pratica. Você diz, eu aceito, mas você não pratica. Você precisa praticar, você precisa exercer aquilo que você está crendo. A fé do tipo de Deus, parece loucura para as pessoas que estão lá fora. Se essas portas estivessem abertas, quando vocês se levantaram das suas cadeiras e se dirigiram até essas cadeiras vazias, e as pessoas lá fora estivessem observando você falar com a cadeira vazia, elas iriam dizer o quê? Esse homem está louco? Esse homem está doido? Como é que ele está falando com a cadeira vazia? Da mesma forma foi com aquele pastor que eu falei no início. A igreja, um vão, com apenas 4 pessoas, 5 com ele, e ele dando a paz do Senhor para cada cadeira daquela. Chamando à existência aquelas pessoas, chamando à existência aquelas famílias. Isso é fé, irmãos. Diga, é uma coisa de fé. Aleluia. No início do ano passado, em outubro de 2023, a gente foi embora para cá? 2. Outubro de 2022, nós viemos embora para cá por uma direção do Senhor. Eu não sei te explicar como, mas nós viemos para cá. Priscila havia sido transferida lá para Santa Maria da Boa Vista. Eu estava trabalhando lá em Afogados da Engazeira, rotas diferentes, Araripina aqui, nós nas extremidades. E Deus, Ele nos soprou para cá, para esse lugar. E sabe, irmãos, nós não entendemos o trabalhar de Deus naquele momento, mas nós nos submetemos àquela direção do Senhor para nossas vidas. Estamos aqui, estamos vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E sabe, em março de 2023, Deus, Ele me deu uma direção. Ele falou algo comigo. Eu sou policial militar. E, além de policial militar, eu trabalhava com meu pai fazendo viagens. Meu pai, ele tem uma empresa que ele faz excursão, faz viagens para outras cidades, com as pessoas para fazer compra. E nesse outro emprego que eu tinha, digamos assim, com meu pai, eu tinha uma renda de aproximadamente R$3.000 a mais. Mas quando eu vim embora para cá, debaixo de muita pressão, debaixo de muita perseguição que eu sofri no meu trabalho. E quando nós nos mudamos para um lugar diferente, você sabe que nós precisamos nos estruturar, nós precisamos nos organizar também financeiramente. E naquele momento que o Senhor falou comigo para deixar aquele emprego, eu iria perder uma renda de R$3.000 no meu salário. E R$3.000 você sabe que pesa um pouco, não é verdade? Então, eu orei mais um pouquinho ao Senhor. Senhor, é verdade, é isso que você quer. Sabe, irmãos, eu resolvi obedecer. E para as pessoas da minha família, para as pessoas de fora que estavam vendo aquilo, elas ainda hoje não entendem, não aceitam o motivo pelo qual eu me afastei desse trabalho com meu pai. Por ser o filho mais velho, por ser aquele que toma de conta das coisas, por organizar toda aquela empresa, eu me afastar foi como um ato de rebeldia para a minha família. Mas deixa eu te dizer, eu prefiro obedecer ao Senhor. Eu preferia obedecer ao Senhor. E eu tenho visto a mão e o favor de Deus sobre a minha vida, irmãos. A mão e o favor de Deus todos os dias sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre meu filho. E eu vou ver ainda mais, queridos. Mas para isso você tem que dar uma caminha, que você vai caminhando. Deus, Ele vai pegando junto com você. E Deus, Ele vai colocando as pedras para que você possa caminhar junto com Ele. Num caminho sólido, num caminho firme. E você não vai tropeçar. Aleluia! Agora eu queria que você voltasse lá para o capítulo 11. E para você abrir, não falei. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Que às vezes meu pensamento ele vai um pouco mais rápido, minha boca não acompanha. Aí eu tenho que voltar um pouquinho. É isso, aí minha esposa está ali, ela me corrige. Capítulo 11 de Hebreus.
Deixa eu te dizer algo. Priscila, semana passada, esse capítulo, ele fala sobre os heróis da galeria da fé. Priscila, semana passada, ela falou um pouco sobre esse capítulo. Talvez semana que vem, o ministro que estiver aqui, ele fale um pouco também, tome como base esse capítulo. Mas não é porque você já ouviu a respeito desse capítulo, não é porque você já leu algo a respeito dele, que isso o torna menos verdadeiro. Se eu disser para você que 2 mais 2 são 4, essa informação, porque você já sabe, não deixa de ser verdadeira. Não é verdade? Então, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Todas as vezes que você se submeter a ela, que você abrir essa palavra, Deus, ele vai falar algo novo com você. Amém? E vai ser dessa maneira agora. Amém, irmãos? Aleluia. No versículo 1. Ora, a fé é. A fé, ela não foi. A fé, ela é. A fé não é sentir. A fé não pode ser. A fé é. Amém? A fé é, irmãos, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui, querido, está uma definição. A definição sobre fé. Fé não é você sentir algo. Fé não é você se arrepiar. Fé não é você se tremer todo. Fé não é você ficar suando. Fé não é sentimento, nem é emoção. Fé é convicção. Fé é certeza. A fé, ela é hoje, ela é agora, ela acontece hoje. Mas você tem que crer para que isso possa acontecer. Amém? Aleluia. Você pode estar se sentindo contrário àquilo que você está vendo, mas você vai declarar, mesmo que você esteja vendo uma circunstância que está se apresentando para você, diferente daquilo que você está crendo, mas você continua declarando a palavra. E aquela circunstância, por você declarar a palavra, ela vai ter que mudar. Aleluia. Quando você está se sentindo contrário ao que você está vendo, o que é que você tem declarado? O que é que você tem falado? Por exemplo, quando você vê seu filho nas drogas, ou quando você vê seu marido numa mesa de bar, o que é que você tem falado? O que você tem sentido ou o que você tem visto? O que você crê ou o que você está vendo? Você precisa, amado, falar aquilo que você crê, a palavra de Deus. Fale a palavra, declare a palavra. Aí você diz, Jefferson, eu estou desanimado, eu não sei mais o que vou fazer. Aí você faz como Didi, eu vou morrer. Não, irmãos. Se você fizer isso, você não vai estar falando em linha com a palavra. Fale a palavra, declare a palavra, que vai acontecer, vai funcionar. Aleluia. Fale em linha com a palavra. O versículo 3 diz, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. As coisas que você está vendo, as coisas que são feitas, tudo aquilo que você pode tocar, que você pode ver, que você pode mover, que você pode tocar, tudo isso não foi feito das coisas que vocês estão vendo. Vem aqui, pastor Jorge, por favor. Um homem elegante, bonito, fazer a propaganda dele. Aqui, por favor. Vocês estão vendo a vestimenta desse homem? Estão vendo? Não, vocês estão vendo ou não? Sim. Amém. Vamos trabalhar. Essa vestimenta que ele está usando, ela não foi feita do que você está vendo. Primeiro, para que essa vestimenta ela pudesse existir, ela foi criada aqui. Depois, aqui. Para que ela pudesse existir, primeiro ela foi criada aqui. No seu espírito, no seu coração. Depois na sua mente. Para que ela pudesse existir. Ela não foi criada do nada. Ela não foi criada, está aqui, foi criada assim. Não. Primeiro ela foi criada na sua mente, no seu espírito. Amém, queridos? Então, muito obrigado. Você tem que fazer o mesmo. Se você não está vendo, mas primeiro você vai crer. Você vai chamar a existência na sua mente, no seu espírito, para que as coisas possam acontecer. É o que a sua Bíblia está dizendo. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus, ele disse, haja e houve luz. Deus disse, haja e houve luz.
haja. Você tem que abrir a sua boca e falar alguma coisa. Não é o seu vizinho, não é o seu irmão, não é o seu pai, não é a sua mãe. É você que tem que abrir a sua boca e falar alguma coisa. Amém? Aleluia. É por isso, querido, que o inimigo, ele quer atacar a sua mente e o seu espírito. Por quê? Porque tudo que se materializa em sua vida começa na sua mente e no seu espírito. É por isso que ele ataca a nossa mente e ataca o nosso espírito. Porque tudo que se materializa na nossa vida parte daqui. Amém? Assim como o homem pensa, assim como o homem imagina em seu coração, assim ele será. Amém? Aleluia. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Outra versão diz agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a quem, irmãos? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é agradar a multidão, não é agradar as pessoas, não é agradar a pessoa que está do seu lado, seu irmão, seu vizinho, não. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Pela fé foi que aqueles homens alcançaram bom testemunho diante de Deus. Pela fé, pela fé, pela fé. Amém? Você está compreendendo? Então, pela fé. Mas para que você possa exercer, para que você possa ver as coisas acontecendo, como eu falei no início, você precisa gastar tempo com o quê? Com a palavra. Você precisa se submeter à palavra. Você precisa meditar na palavra. Para quê? Para que ela possa cair dentro do bom depósito do seu coração. Para que você possa estar firmado, ter ela como base na sua vida. E quando a circunstância se apresentar diante de você, você vai falar a palavra. Você vai declarar a palavra na sua vida. Amém? Pare de investir tempo. Eu não sei com que você tem investido tanto seu tempo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E existem muitas pessoas, eu acredito que não seja o caso daqui, mas existem muitas pessoas que elas estão investindo muito do seu tempo em agradar outras pessoas. Mas a sua Bíblia diz que você deve agradar a Deus, não a pessoas. Agradar a Deus. Agradar a Deus e não a pessoas. Porque à medida que você agrada a Deus, a sua Bíblia diz que Ele é um bom recompensador, um galardoador. E Ele vai te abençoando, Ele vai colocando as coisas que você necessita. E sabe, o seu testemunho de fé, à medida que você caminha com Deus, à medida que você se submete à palavra de Deus, o seu testemunho de fé, ele não vai agradar as pessoas, mas ele vai incentivar e servir como exemplo para a vida de pessoas. Servir como exemplo para a vida de outras pessoas. Pare de investir tempo tentando agradar outras pessoas. Você deve agradar a Deus pela fé. Amém? Sabe, irmãos, seria errado também acreditar que nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva, havia apenas uma ou duas religiões naquele lugar. Jerusalém era ela ladeada, rodeada por religiões de todos os tipos e descrições. E isso fez com que a igreja primitiva naquela época, ela passasse por alguns problemas, por algumas dificuldades. E por que existiam esses problemas? Porque a igreja primitiva naquela época, por conta dessas religiões que existiam, que rodeavam Jerusalém, ela estava sobre uma guerra ideológica. E o que é essa guerra ideológica, amados? É uma guerra de ideias, é uma guerra de opiniões, é uma guerra de pensamentos, de filosofias. E os cristãos da igreja primitiva, naquele tempo, eles passaram essa dificuldade. Eu não sei se você já percebeu, mas há um tempo atrás era comum você ter o seu direito de você pensar alguma coisa, de você ter a sua opinião a respeito de determinada coisa. Mas hoje as pessoas, elas acreditam que o trabalho delas é impor a opinião delas sobre a minha e sobre a sua. Você já parou para pensar sobre isso? Recentemente, no grupo dos líderes, Rudinei, ele postou um vídeo em que um homossexual,
ele chegava em um determinado ambiente e ele queria utilizar o banheiro feminino. Pode que o segurança daquele estabelecimento, de prontidão, chegou até o local e não permitiu a entrada dele naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? São ideias, são pensamentos, são filosofias que as pessoas estão tentando imprimir na nossa mente, na nossa cabeça. Ah, porque você deve concordar com o aborto. Ah, porque você deve concordar com o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Mas a sua Bíblia diz, a minha Bíblia diz que não é esse o critério. Não é isso que o Senhor diz. Não é isso que a palavra do Senhor diz. E essas ideias, essas filosofias, naquela época, fez com que aqueles homens passassem por dificuldades. E para você se manter convicto, para você se manter firme naquilo que a Bíblia diz, você hoje precisa ser muito macho. Você precisa ser muito mulher de Deus, homem e mulher de Deus. Amém? E a nossa igreja, esse ministério, é um ministério de fé, que prega a palavra da fé, que vive no fervor do Espírito. E nós estamos, amados, debaixo de uma palavra de crescimento, de expansão. E se você pegar junto com essa palavra, se você pegar junto com essa visão, você vai crescer também. Você vai ser esticado, você vai ser provocado a crescer. Mas você precisa crer. Amém? E sabe, queridos, por estar nessa visão, por estar debaixo desse crescimento, estar nesse crescimento, essa igreja, ela entendeu que ela precisa alcançar todas as esferas da sociedade, todos os lugares dessa cidade. E sabe, Jordane, quando eu estava estudando essa palavra, me veio você à mente. Porque para estar num lugar como aquele que você vai estar, você precisa estar convicto de quem Deus é. E você é convicto de quem Deus é na sua vida. Porque as situações vão se levantar, as circunstâncias vão se levantar e vão tentar te paralisar. Porque é assim que eles fazem. Quando você tem uma opinião, um ponto de vista diferente do que eles acreditam, eles vão começar a te bombardear. O que eles chamam de opinião pública, o que eles chamam de cultura, eles vão partir para cima de você com toda a força, com todo o ímpeto, chegando a ser até inescrupulosos. Eles não têm princípios. E eles vão partir com tudo para cima de você. Mas a igreja do Senhor está aqui firme com você. E você vai se levantar em autoridade. Você vai se levantar em ousadia naquele lugar e defender sim os princípios da palavra. Defender a família, defender o casamento, defender a vida. Ser contra esse princípio do diabo, que é o aborto. Sabe? É preciso, amados, ter homens e mulheres de Deus, como esse homem, nesses lugares. Não ache que é errado. Não pense que é errado. A igreja está levantando um homem como Jordane para estar lá naquela Câmara Legislativa. Porque ele é boca do Senhor. É boca do Senhor naquele lugar. Ministrando a palavra, sendo contra esses princípios e levantando os princípios da palavra. Aleluia! Sabe, Cauã, eu tenho um filho de 11 anos. Eu não costumo falar de política na minha casa, até porque eu não entendo muito. Mas Cauã, 11 anos, amados, ele tem. Ele conversa mais com a mãe dele, eu não sei porquê, porque a mãe dele conversa muito. Eu já converso mais pouco. Diz que a mulher conversa 21 mil palavras por dia, né? O homem 7. Aí como eu trabalho 4 dias, aí fica 21 mil. Aí como Cauã é quem está em casa, ele é quem escuta, né? Aí ele conversa muito com ela. Mas, 11 anos, ele diz: pai, o que é que você quer ser? Ele disse: eu quero ser prefeito. Eu quero ser presidente. Você acha que eu vou discordar dele? Você acha que eu vou dizer: não, Cauã, isso não é para você, isso está longe demais para você, isso é longe demais para a gente? Não, irmãos, você precisa incentivar, você precisa pegar junto com aquilo que ele está sonhando, que ele está crendo. É preciso ter homens e mulheres de Deus nesses lugares. Nós precisamos apoiar, incentivar os nossos jovens a estarem nesses lugares, fazendo a diferença, pregando a palavra, sendo ousados no Senhor. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe, nesse contexto também, em que eu estava falando, havia também os fariseus que não se davam muito bem com os saduceus. Eles eram inimigos.
mas eles se reuniram naquele lugar para fazer força contra Jesus. Eles se deram as mãos, eles se abraçaram e disseram: nós vamos fazer força contra esse tal de Jesus. Então eles começaram a difundir suas ideias, começaram a difundir os seus pensamentos, as suas filosofias. Alguns estudos dizem que os filisteus, eles acreditavam que o espírito do homem, depois de morto, ele ainda passava 3 dias dentro daquele corpo morto. É tanto que Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ressuscita depois do 4º dia. E foi justamente para ir de encontro àquilo que aqueles homens pregavam, que aqueles homens anunciavam naquele lugar. Porque eles diziam: não, até 3 dias o Espírito está lá dentro. Mas Jesus, ele contrariou tudo aquilo. Jesus, ele se levantou como um devorador. E ele destruiu todos aqueles pensamentos, todas aquelas filosofias daqueles homens. E nós precisamos nos levantar como Jesus se levantou. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser fortes, convictos de quem nós somos. Como Jefferson? Nos alimentando da palavra. Cheios da palavra, cheios do Espírito. Porque quando essas situações, quando as circunstâncias se levantarem, você vai falar a palavra. Aleluia! Você vai declarar a palavra. Aleluia! Agora, como é que eu faço para ter fé ao ponto que esses homens tiveram de agradar a Deus? Como é que eu faço, Jefferson, para ter fé a esse ponto? De chegar a agradar a Deus. Há pessoas que dizem: isso é para uns e outros não. Lê do engano, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus, quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele depositou uma medida de fé em você. Se Ele depositou uma medida de fé dentro de você, isso quer dizer que você pode aumentá-la, que você pode fazer com que ela permaneça ou com que ela diminua. A responsabilidade está em mim e em você. Não está no ministro que está aqui, não está no pastor dessa igreja, não está no líder do seu departamento, não está no irmão que mora vizinho à sua casa. Não, a responsabilidade está em mim e em você. É você quem vai fazer com que essa fé, ela aumente, ou ela diminua, ou ela permaneça da maneira que ela foi depositada dentro de você. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer com que essa palavra, ela aumente? Gastando tempo com ela. Meditando tempo, investindo nela, investindo não só o tempo, mas investindo também os seus recursos. Como? Fazendo rema. Faça o rema, irmão. Faça o rema que você vai aprender. A sua vida vai dar um boom, sua vida vai ser destravada em muitas áreas. Faça o rema. E o tempo está passando, só tem aquele tempo agora, né? Meu Deus do céu. Faça o rema. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, praticando a palavra, pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir o relatório do jornal. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando eu assisti o Jornal Nacional, que está com 10 anos que eu não assisto mais, mas quando eu assistia, que ele dava boa noite, era só notícia ruim. Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí quando terminava o jornal, ele dizia: boa noite. Como é que você vai ter uma boa noite com tanta notícia ruim? Com tanta desgraça que ele está apresentando para você? E a pessoa era só notícia ruim, coisa ruim. Boa noite como, irmãos? Então a Bíblia diz que é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:8 diz: mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de Deus. A palavra, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de ti. É responsabilidade sua, é minha e sua colocar essa palavra. Depositar essa palavra dentro de mim e dentro de você. Exige uma responsabilidade. Precisamos confessar, precisamos declarar a palavra. A ausência da confissão se constitui um inimigo da fé. Se você não declara a palavra, como é que as coisas vão acontecer? Se você não crê na palavra, como é que as coisas vão acontecer na sua vida? Confissão, querido, é algo importantíssimo que vai determinar o seu sucesso espiritual. Você não entendeu? É algo que vai determinar o seu sucesso espiritual. Deus, Ele não age por necessidade.
Deus, ele age por fé. Se Deus agisse por necessidade, irmãos, não existia pessoas nos hospitais, não existia pessoas passando fome. Deus, ele não age por necessidade, ele age por fé. Aleluia! Aleluia! Você sabia que dá para aferir a sua fé? Que dá para medir a sua fé? Você sabia disso? Você sabia, irmãos? Como dá para medir a sua fé? Por tua confissão. Por sua confissão, dá para medir a sua fé. A tua fé nunca será maior, a tua confissão nunca será maior que a tua fé. Você precisa confessar a palavra, confessar a palavra. E aí nós vamos observar como está a tua fé, o seu nível de fé. Amém? Se você não tem confissão, você não tem fé ativa. Irmãos, eu não sei se você já observou, mas um avião, para que ele possa decolar, não é a velocidade que faz ele decolar. Se fosse assim, esses carros que nós temos por aí, que chegam a 200 km por hora, eles decolavam. Mas não é a velocidade que faz o avião decolar. É algo chamado propulsão, que impulsiona aquele avião para cima. Ele começa a percorrer na pista, e a propulsão é quem leva aquele avião para cima. A propulsão é quem faz com que aquele avião ele se mantenha no ar. Andando para um lado, andando para o outro, fazendo aquelas direções, indo de um lugar para o outro. É a propulsão. Se essa propulsão acabar, ele tem que aterrissar. Muitas vezes, não dá nem para aterrissar. Ele se estribucha todo no chão e morre todo mundo. Do mesmo jeito, é comigo e com você. Do mesmo jeito é comigo e com você. A nossa confissão é a nossa propulsão para a nossa fé. Você precisa declarar a palavra. Você precisa confessar a palavra. Crer na palavra. Confessar a palavra todos os dias. Aleluia. Aleluia. Aí eu te pergunto, como está a propulsão da sua fé? Como é que está a propulsão da sua fé? Você tem feito força, você tem dedicado tempo à palavra, você tem se esforçado, você tem declarado a palavra, ou você tem ficado calado, morto, mudo, surdo? Como você tem ficado? Como está a propulsão da sua fé? Não responda, ficou para você. Talvez isso justifique o motivo porque muitas pessoas, elas estão entrando por aquela porta e procurando, não entenda errado. Não é errado você sentar nas últimas cadeiras da igreja. Mas talvez isso seja o motivo de muitas pessoas estarem entrando aqui e se sentando lá atrás, sem querer ser visto. Sabe? Cabisbaixo, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Chega, não fala com ninguém, se esconde. Sabe o que é isso? A circunstância já ganhou o seu ouvido. Uma voz mais atraente, que não é a palavra, que não é o Espírito, já está ali no seu ouvido. Uma outra voz tem tirado a sua atenção da palavra. Uma outra voz tem te feito parar. Uma outra voz tem te feito ficar ali atrás, escondido da palavra. Aleluia! Aleluia! Temos que estar fazendo confissões o tempo todo, confissão o tempo todo. Falando, declarando o que cremos. E muitas vezes você precisa ser como Josué, se levantar e dizer: ei, diabo do inferno, você não pode nada sobre a minha vida. Ei, diabo, você está me mostrando essa situação, mas eu não creio que ela vai permanecer desse jeito. Ei, diabo, você está me mostrando meu marido, a minha esposa numa mesa de bar, mas eu creio que ele não vai permanecer lá muito tempo. Sabe, queridos, você pode estar vendo, você pode estar até morrendo, mas você vai continuar declarando cura. Você pode estar quebrado, você pode estar indo mal financeiramente, mas você vai chamar prosperidade. Você pode estar deitado numa cama de um hospital, mas você chama saúde. Você chama riqueza, riqueza venha. Aleluia. Você precisa abrir a sua boca, irmão. Abra a sua boca. Creia com o seu coração e fale com a sua boca. Aleluia. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Nós temos que reter,
Nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Não apenas guardar, mas declarar. Você entende, amado, que você precisa confessar a palavra, que você precisa se alimentar da palavra e declarar a palavra, para que as coisas aconteçam na sua vida. 2 Coríntios 4:13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei, criei, por isso falei, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. O que você tem visto na sua casa? O que você tem visto no seu trabalho? O que você tem desejado e apresentado diante do Senhor? Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Eu não sei qual o tempo que você tem de cristão, de crente, mas no pouco ou no muito que você sabe da Bíblia, o que parece ser mais lógico para você? Que Deus ele é a favor da alegria ou da tristeza? O que é mais lógico para você? Que Deus quer que você tenha, que você não tenha, que você tenha escassez, que você tenha falta, ou que você tenha em abundância? O que é mais lógico para você? Que Deus te queira doente em uma cama, ou que você esteja com saúde divina? Com saúde, como a gente diz, de vento em popa? O que é mais lógico para você? O que você acha que a sua Bíblia diz para você? Porque a sua Bíblia diz que Deus ele deu o seu único filho para que eu e você tenha vida e vida em abundância. Então, se ele deu o seu único filho para que eu e você tenha vida, tenha saúde, então significa dizer que doença não é de Deus, que escassez não é de Deus, que a falta não é de Deus, que a pobreza não é de Deus. Mas aí tem gente que diz: ah, Jefferson, mas isso não é para mim, eu não consigo, eu não suporto, eu não posso. É a mão de Deus que está sobre mim, é por isso que eu estou andando desse jeito, com a coluna desse jeito, com esse problema. É a mão de Deus que está em cima de mim. Não, irmãos, não é a mão de Deus que está em cima de você. São as circunstâncias que estão fazendo isso com você. E você precisa se levantar, você precisa crer na palavra, você precisa crer em Deus. Aleluia. Não permita que essa circunstância paralise você. Não permita que o diabo paralise você. Não permita que o diabo ele pinte uma circunstância a seu respeito e você fique com aquilo. Não, irmão. Creia no que a sua Bíblia diz. Creia na palavra de Deus. Aleluia. Dê uma glória a Deus, irmão. Aleluia. Diga, é uma coisa de fé. É uma coisa de fé. A fé tem uma voz, a fé tem uma ação. Você precisa fazer alguma coisa. Pode ser que você confessando, pode ser que você declarando, você continue vendo aquilo acontecendo. Pode ser que você confessando, declarando, você quando chegar em casa continue vendo seu marido bebendo. Pode ser que você confessando, declarando, você continue vendo seu filho lá nas drogas. Pode ser que você confessando, você não passe nesse primeiro concurso. Pode ser que você confessando, você não alcance a sua promoção, mas continue confessando. A sua Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Um homem de idade avançada, a mulher estéril, mas Deus havia feito uma promessa a ele. E ele pegou aquela palavra, ele pegou aquela promessa, e ele continuou crendo no que Deus havia prometido a ele. Ele creu contra a esperança. Creia contra a esperança. Ouse crer em Deus. Ouse crer na palavra do Senhor. Ouse crer em Deus, amado. Ouse crer na palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ouse crer nessa palavra. Ouse crer. Aleluia. 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 Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero encerrar com esse texto. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 44. Preste bem atenção, irmão. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que de uma coisa, você não vai sair do mesmo jeito que você chegou.
Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou nesse lugar. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu. Disse mais o diabo. Disse mais as circunstâncias. Disse mais aquela situação a Davi. Vem a mim e darei tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. É o diabo dizendo a você, você não pode. É o diabo dizendo a você, você não consegue. Você é incapaz. Você é um Zé Ninguém. Você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é o diabo dizendo a você. Agora veja no versículo 45. Davi, porém, disse. Davi, porém, falou. Davi, porém, declarou ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diabo, você está me mostrando essa situação, mas eu não vou ficar com ela. Diabo, você está dizendo que eu não posso, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você está me mostrando essa doença, mas eu sou sarado e curado no nome de Jesus. Oh, aleluia! E ele diz no versículo 46: hoje mesmo, hoje mesmo. Ele não disse amanhã, ele não disse daqui a uma semana, ele não disse daqui a um ano. Amado, ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amado, é hoje mesmo. Esse é um lugar onde você vai alcançar o sobrenatural, onde está em manifestação, onde o Espírito está aqui nesse lugar. É hoje mesmo, não é daqui a pouco, não é amanhã, não é depois, é hoje mesmo, irmãos. Aleluia, Deus vai fazer é hoje. Mas você precisa falar, você precisa declarar, você precisa crer. Aleluia. E o versículo 47 diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. É o Senhor, é do Senhor. Quando você reconhece: Pai, eu não consigo, eu não posso com as minhas forças, mas é o Senhor, Pai. Eu te entrego esse problema, eu te entrego essa situação, eu te entrego essa circunstância. Você precisa dar um passo. Dê um passo de fé, irmão. Oh, aleluia. Dê um passo de fé. Faça alguma coisa. Não deixe o diabo pintar uma história na sua cara e você ficar com ela. Aleluia. A fé tem uma voz, a fé tem uma ação. Nunca encare o Golias, o gigante com a boca fechada. Abra a sua boca. Fale a palavra. Fale a palavra. Declare a palavra. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer: não vai dar certo. Você não pode. Você não vai conseguir. É impossível para você. A sua idade já está avançada. Para que estudar? Para que gastar dinheiro com esse remédio? Não tem mais o que fazer. O relatório do médico já está dizendo que você não pode. Mas você vai dizer: ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, quando eu cheguei nesse ministério, que eu vi as pessoas correndo e pulando e dançando, eu dizia: esse povo é doido. Não é que esse povo fica dançando e pulando de jeito, esse povo é maluco. Mas sabe, quando as pessoas estão correndo aqui, pulando, dançando, se alegrando, sabe o que é isso? Elas estão festejando antes de ver. Ha ha ha. Elas festejam antes de ver. Elas correm antes de ver. Elas se alegram antes de ver. Elas pulam antes de ver. Aleluia. Então comece a festejar. Comece a pular. Comece a dançar. Se alegre. Se alegre. Chame à existência aquilo que você precisa. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Oh. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome. Queridos, na minha vida opera o dom de cura. Eu queria saber se há alguma mulher, algum casal, que recebeu um relatório do médico dizendo: você não pode ter mais filho. Se houver, eu queria que você vinha aqui à frente, eu quero orar por você. Você recebeu um relatório de algum médico dizendo: não, você não pode engravidar. Vem aqui à frente, irmão, que eu quero orar por você. Você que recebeu um relatório do médico dizendo: você não tem mais solução, não tem mais volta, essa doença é uma doença incurável. Se houver, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu vou impor as mãos sobre você e você vai sair curado desse lugar. Não tenha medo, irmão. Saia do seu lugar. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Aleluia. Existe alguém no nosso meio que não confessou o Senhor, não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se houver, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que não confessou o Senhor, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, irmão. Não saia da mesma forma que você entrou nesse lugar. Levante uma de suas mãos. Dê um passo de fé. Seja ousado. Seja ousado. Aleluia. 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 Amém? Então, queridos, pode sentar. Queria agradecer ao pastor Galeno pela rica oportunidade de estar ministrando essa palavra. Deus abençoe. Seja praticando essa palavra em nome do Senhor Jesus.